Oi, viajantes da vida! Mediunidade em Foco 72 traz para você um tema muito interessante aqui no finalzinho do Livro dos Médiuns. O Emmanuel deu um salto. No item 306, quando Kardec fala dos médiuns interesseiros. E é interessante porque a gente logo critica, fulano montou um escritório, faz e desfaz trabalho, cobra por isso, é médium interesseiro. Mas médium interesseiro não é só quem recebe dinheiro. E aí, no capítulo 31 aqui do nosso Seara dos Médiuns, o Emmanuel vai falar para nós de um outro tipo de interesse. O interesse em destaque, o interesse em privilégios, o interesse em sentar na primeira fila, em levar o seu séquito e deixar a primeira fila reservada para aquele que você está levando para assistir a sua palestra, o seu fenômeno mediúnico. Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E é complicado. E aí, como a gente vê, a mensagem foi psicografada no dia 2 de maio de 1960 e Emmanuel deu o título de Mediunidade e Privilégios. Aqui no vídeo a gente disse mediunidade, mais ação e menos privilégio. Mais trabalho, né, gente? É isso que o médium tem que fazer. E aí o benfeitor espiritual vai tocar exatamente nesse ponto aí. Nessa ideia de que muitas pessoas querem aquela coisa de ficar incensando. O médium, o palestrante, o presidente do centro, o médium de cura. Mas por quê? Se todas essas oportunidades de trabalho são para o nosso crescimento, criaturas ainda atrasadas que nós somos. E aí Emmanuel começa chamando a atenção do povão, chamando a atenção do público primeiro. Depois essa carapuça vai ter que entrar nos médiuns. Mas olha só, todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. E é isso aí, a gente começa por aqui. Não é porque é médium, não é porque é presidente do centro, não é porque é dirigente de uma reunião mediúnica que é especial. Não vem com essa história de bispo do espiritismo, de cardeal do espiritismo, porque ocupa uma posição, porque dirige um determinado grupo. Nada disso. Não tem situações nobiliárquicas, vamos colocar ali, né? Título de nobreza, porque nós somos trabalhadores espíritas. A gente tem que estar muito cauteloso em relação a isso. Até porque o ser humano já gosta, né? Até hoje. A gente vê aquelas histórias de realezas, de monarquias, ficamos atentos àquele troço que está anacrônico. Não faz mais sentido você ter uma família especial por causa do sangue. E a gente quer criar uma monarquia, uma nobreza espírita. Não faz isso não, né, gente? Não cabe, não tem cabimento. E aí ele então começa de novo, chamando a atenção de nós, os iludidos, a plateia, que fica aplaudindo, que fica incensando. Vocês sabiam que essa história de ficar incensando médium, colocando num pedestal, incensando palestrante, incensando dirigente, pode dar uma rasteira neles? Pode ser a causa da queda deles? Você quer contribuir para a queda de alguém que está fazendo um esforço ali para, no trabalho, superar suas mazelas do passado? Então não fique incensando não. Não quer dizer que não dá apoio. Não quer dizer que você viu uma palestra linda e você não vai lá abraçar a palestrante, abraçar o palestrante, receber uma mensagem consoladora do médium, você vai lá e agradece. Mas não fica assim, você é maravilhoso, você é ótimo, olha, igual aquele outro médium famoso, é igual aquele outro palestrante famoso. Faz isso não. Isso é passar rasteira. Principalmente naqueles que estão começando, nos jovens trabalhadores que brilham aí na tribuna, aplaudamos sim, tenhamos o cuidado também de incentivar e, se for necessário, de advertir, de chamar a atenção, mas incensar nem pensar. Não tem família real espírita, tá legal? E aí olha só o que Emmanuel diz para nós. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E, se pudessem determinar o rumo das coisas,
no consenso opinativo, de certo já há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço perdendo tempo em mesuras e rapapés. E aí eu fico pensando assim, gente, acho que o Emmanuel escreveu isso em 1960, e aí em 1986, quando eu comecei, já tinha ali, não era bem a figura do médium titular, mas era o tal do médium principal, que as pessoas ficavam incensando também. Então, ó, desde 1960 o Emmanuel já põe por terra, baixa a bola aí, seu doutrinador-chefe, baixa a bola aí, seu médium principal, porque em Espiritismo não tem nada disso. A ideia não é essa, apesar de muitos companheiros gostarem dela, né? É tão bom. Quando a gente idolatra alguém, quando a gente tem alguém como um mito a ser seguido, a gente abre mão da responsabilidade. No fundinho, esse desejo de idolatrar, esse desejo de incensar os médiuns, e que alguns médiuns bobos compram, se achando muito especiais. Ah, é porque eu sou médium, vão me chamar para todas as palestras, vão me chamar para todas as reuniões. Muitos compram essa ideia, que são, como eu falei antes, uma rasteira que se pode dar no trabalhador que está chegando. Então a gente tem que estar muito atento. Por quê? Na codificação não tem. Ali em 1960 não tem. E aí é isso mesmo que Emmanuel vai falar, olha só. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com mestria ou materialize desencarnados, porque transmita a força curativa ou psicografe livros renovadores. Então, ó, não tem base na doutrina, não tem base na mensagem de Emmanuel, e a gente tem que estar muito atento para nós não ficarmos criando essa casta. E criando essa casta por esse motivo que a gente comentou aqui, que Emmanuel também vai chamar a atenção. Para a gente não ficar inventando alguém que vai resolver os nossos problemas, porque é tão bom. Bota lá o médium no pedestal, ele vira resolvedor dos problemas de todo mundo. E não é isso que tem que acontecer. Cada um de nós tem que ser responsável pela nossa própria tarefa, pelo nosso próprio crescimento. E aí ele continua, olha só. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. E aí a gente volta ali no amarelinho, ó. Qual é o objetivo de ser médium? Atender, é ter a ferramenta para atender aquelas diretrizes da providência divina. Entender o que foi proposto para nós, porque nenhum de nós tem aureolinha de santo, não. A maioria de nós tem mediunidade como ferramenta para crescer. Também não é cruz, hein, gente? Mas como ferramenta para crescer. Então ninguém tem que ficar lá sendo insensado nem incensando os outros. Porque isso é fuga de responsabilidade. Isso é tentativa de nós nos sentirmos especiais. E aí Emmanuel vai em cima agora dos médiuns. Olha só, presta atenção que ele antes falou para nós, a plateia, agora ele vai falar direto para os médiuns, que também somos nós, né? Você que está aí estudando comigo, eu que já trabalho com mediunidade faz tempo, precisava sempre estar lendo isso aqui, sempre estar voltando a isso que Emmanuel vai falar. Mas olha como é que ele vem. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Então não tem casta especial. O que tem é trabalhador. De novo, na mediunidade, mais trabalho, menos privilégio é o que é bom para nós. É o que a gente devia estar buscando aqui. E mais, frase final, responsabilidade. Doutrina espírita é doutrina de responsabilidade. Não vamos nós médios assim, eu sou um médium muito evoluído, então o guia vai falar tudo, vai fazer tudo, vai determinar tudo que eu faço. E a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade de sentir, de pensar, de fazer, de falar, vai ficar onde? Transferida para o espírito guia? Faz isso não. Todas as nossas mensagens nós temos que analisar. Ouvir a crítica dos outros àquela mensagem, porque às vezes a gente não enxerga. Mas alguém pode dizer assim, mas essa mensagenzinha aqui tem uma falha, você recebeu. E aí a gente vai vestir as sandálias da humildade, vai calçar as sandálias da humildade e assim, é verdade. Muito obrigado pela sua observação, vou ficar mais atento. Pode ter sido um erro de sintonia meu.
Ou então pode ser que esse espírito não seja realmente aquele guia todo que a gente estava pensando que ele era. E aí Emmanuel ainda vai prosseguir, chamando a nossa atenção agora para que a gente, médium ou plateia, não fiquemos fugindo, transferindo a solução para os outros. Olha como é que ele vem. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado através do entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. É longo o texto, mas ele chama principalmente para a gente não ficar enfeitando os médiuns com rótulos especiais. E não importa qual é o tipo de tarefa, qual é a forma de mediunidade que a gente tem, o que importa é o trabalho que se faz com elas. Então, médium tem tarefa, aquele que tem a tarefa pequenininha, de escrever algumas frases, de dar o passe, é tão importante, é tão relevante quanto o outro que materializa espírito. O esclarecedor, o dialogador numa reunião de desobsessão, por exemplo, é tão relevante quanto o médium que recebe o espírito sofredor que está ali. E também tão relevante quanto o palestrante, que inspirado, e é uma mediunidade inspirada, né? Não é da chilique mediúnico da tribuna, na mediunidade inspirada falam para levar a mensagem doutrinária e consoladora de Jesus para muita gente. Todo mundo é trabalhador, ninguém é duque, barão, conde, visconde do espiritismo. Isso não existe. Acaba com essa história de ficar incensando, de ficar dando aquelas ideias de que são especiais. Não são. O que a gente precisa fazer, o que a gente tem que estar atento a fazer é sempre o seguinte, vai lá com Emmanuel agora. Sustentar a ideia espírita indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem é dever de todos nós. Na formação cristã não sobram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedradas. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob os golpes da espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando bem. Mas agora então o Emmanuel está dizendo que a gente vai levar as burdoadas da vida, que médium vai ser sacrificado, que como Jesus foi perseguido, como Pedro foi perseguido, como Paulo foi perseguido, a gente tem que esperar a nossa morte na cruz. Não, não é isso não. Ele só está chamando a atenção para o fato de que servir com Jesus não nos garante privilégio. Então, se aí médium que está achando que vai ficar famoso, que vai escrever livro, que vai fazer noite de autógrafos em todos os centros, que vai fazer palestra, e aí vai ser incensado, vai ser hospedado em hotel 5 estrelas para fazer palestra, tira isso da cabeça. Não quer dizer que a gente tem que ir lá se martirizar, ficar se cobrindo de cinza e fazer aquele papel de como eu sou sofredor por causa da minha mediunidade. Não, não é isso. Mas entender o seguinte, uma das situações mais frequentes de servir a Jesus e com Jesus, num planetinha atrasado como o nosso, numa sociedade atrasada, revertida como a nossa, é encontrar o sofrimento, é encontrar a incompreensão. Se não vier, melhor ainda, façamos o nosso trabalho. Se vier, façamos o nosso trabalho e resistamos. Essa é a proposta. Não tem que ficar fugindo, não. Não tem que ficar imaginando que a gente, então agora a gente vai passar por aquele sacrifício, porque eu sou médium, então eu tenho que sofrer, porque eu sou médium, eu tenho que ter alergia, porque eu sou médium, eu tenho que ter doença. Não, não é isso. É não ficar querendo o privilégio. Não é descambar lá do alto dos tronos da mediunidade para rastejar, não. A gente não tem, é seguir fazendo. A ideia de Emmanuel é seguir fazendo. A gente não sabe. Alguns médiuns no passado, esses que ele citou, passaram por dificuldades, foram inclusive sacrificados, deixaram a vida em prol da causa. Hoje em dia, felizmente, ser espírita da Ibope, agora Ibope deixou de existir, ser espírita da audiência, ser espírita faz a gente de alguma maneira ser reconhecido pelos outros, mas mesmo que a gente não tenha que passar pela degola, que nem foi com Paulo de Tarso,
muitas vezes se vai esperar de nós algum tipo de renúncia, algum tipo de sacrifício e muito, mas muito esforço para seguir com Jesus, sem nenhum privilégio. E aí é assim que ele vai terminar. Nada de ficar esperando a sua cruz chegar para você ser pendurado nela de cabeça para baixo, que nem foi com Pedro. Nem ficar imaginando que, porque eu sou médium, abra a porta aí para mim, marca a passagem na primeira classe do avião para eu poder viajar e fazer a apresentação e receber as tais cartas que as pessoas gostam de receber. Nada disso. É simplicidade no trabalho, é força no trabalho, mais ação no bem, menos nenhum privilégio para os médiuns e para os trabalhadores espíritas. E vamos encerrar com o Emmanuel para o vídeo não ficar longo. Olha só. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências. Mas é importante que vivam, atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. E aqui é que a gente vê como é interessante encerrar esse texto com aquela proposta, que muita gente fica assim, queria tanto ser um mártir da mediunidade, ser um mártir do espiritismo. Faz isso não! Mesmo que a gente não seja mártir para tomar-lhe a palma do heroísmo, que hoje é mais rara, o mais importante é o que vem abaixo. É que a gente viva a dignidade do trabalho bem feito. Olha ali, ó, a dignidade do trabalho edificante. Médiuns, você, meu irmão, minha irmã, que está aí começando, educando sua mediunidade. Não pense em ser famoso pela mediunidade, famosa pela mediunidade. Busque ser o melhor trabalhador, a melhor trabalhadora que você puder ser. Eu tenho tentado, às vezes a gente fracassa, às vezes o bichinho da vaidade dá aquelas formigadas na gente assim, vai pra lá, bichinho da vaidade. Porque a gente percebeu, quanto mais a gente servir e quanto menos a gente esperar ser servido, mais rapidamente a gente se aproxima de Jesus. Então, mediunidade, muito trabalho, nenhum privilégio. Nada de médium interesseiro por dinheiro, como Kardec fala ali do Livro dos Médiuns, nem por posições, nem por destaque. Quem está vindo ou quem está se aproximando da mediunidade com a ideia de que vai virar um sacerdote, um barão, um duque, um cardeal, pode tirar o cavalinho da chuva. Aliás, pode tirar o perispírito da chuva, porque não vai ser por aí que nós vamos alcançar verdadeiramente a nossa evolução. Espero que essas reflexões do Emmanuel, para nós, quando nós estamos no público observando a mediunidade e o trabalho dos outros, e para nós, quando nós somos os trabalhadores, tenham tocado seu coração e tenham mexido com a sua razão, para que não nos deixemos de maneira nenhuma mordiscar pelo bichinho da vaidade e querer posições e querer privilégios. Mediunidade com Jesus é serviço constante, então sirva. E se você gostou desse nosso vídeo, desses nossos comentários, pega o link, manda para seus companheiros e companheiras da Casa Espírita de estudo sobre mediunidade, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí, faça também o seguinte, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e, se puder, venha estar conosco no próximo Mediunidade em Foco. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!